Boa tarde a todos. Meu nome é Alden Brandão, sou psicólogo aqui do Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Trabalho no Núcleo de Pesquisas em Políticas Públicas em Saúde Mental, no PSAM. E aqui é uma atividade de extensão, né? A Frente Tamir de CAPES, além de ser um coletivo, é um projeto de extensão. E essa atividade acontece todas as terças-feiras, de 5 às 6h30, desde 2020, né? No início da pandemia, foi uma alternativa que a gente encontrou lá no início da pandemia para articular e resistir pela saúde mental, pela luta antimanicomial. Toda terça-feira a gente escolhe um tema pertinente e nesse último mês a gente vem debatendo, falando sobre as eleições municipais do Brasil, né? Hoje é a quarta roda que a gente fala sobre as eleições. E a roda de hoje, que é de número 210, né, a gente vai tratar justamente dos resultados. Então, a nossa roda é balanço das eleições municipais, impactos para o SUS e atenção psicossocial. A ideia, então, é que a gente, né, leia em conjunto os resultados assim, do primeiro turno, e logo em seguida o professor Eduardo Vasconcelos vai trazer uma análise para a gente, e aí a gente consegue debater em cima disso. Eu vou apresentar para vocês, então, um minuto, pessoal. Estou achando aqui o PDF. Pronto. Carregou para vocês? Não? Para mim também não. Ainda não. Agora. Foi ótimo. Todas as informações eu procurei, achei no site g1.com. Isso foi ontem, segunda-feira. Então, aqui no primeiro slide, a gente vê a composição dos estados brasileiros e seus municípios. E cada um deles, né, cada um dos municípios está com uma cor diferente referente à prefeitura e o partido vencedor, portanto. Então, a gente vê que o partido que teve mais prefeituras foi o PL, o Partido Liberal, que é de extrema-direita. Então, a gente pode fazer vários tipos de análises a partir dessas informações, né, e aí eu deixo com o professor Eduardo para poder desenvolver melhor. Logo em seguida, a gente tem a composição do estado do Rio de Janeiro e suas prefeituras, né, seus municípios. E aí a gente observa novamente que o PL, o Partido Liberal, tem o maior número de prefeituras nesse primeiro turno. Alguns municípios, né, ainda estão no segundo turno, como Niterói, mas, em princípio, a gente vê o PL como o partido que vence a nível nacional e também aqui no nível estadual do Rio de Janeiro. E aí, quando a gente analisa ainda mais e vai para o município do Rio de Janeiro, a gente percebe que o Eduardo Paes consegue vencer, né, o prefeito eleito do PSD, no Partido de Centro, ele consegue vencer em todas as zonas eleitorais, né, e as principais manchetes foram essas, né, que a vitória do Eduardo Paes, em áreas bolsonaristas, mostra uma influência reduzida no Bolsonaro, né, então significa um avanço aí, ou a derrocada do bolsonarismo no Rio de Janeiro. Aqui estão as zonas eleitorais, né, todas do município do Rio de Janeiro, em que o Eduardo Paes consegue ganhar em todas. Não estou ouvindo nada, será que vou ter que reiniciar? Não estou ouvindo nada do... Não entendi, Lucilene. Lucineide, dá uma saidinha e volta de novo. Aqui, para poder... Ó, você tem que vir aqui.
A gente está disputando aqui, bem. Ó, você tem que botar aqui, ó, TBA, que é, que é o monitor, ó, quando isso acontecer, tá? Agora Eu vou só- fechar seu microfone, Lucineide, e qualquer É. problema você fala aqui no chat, pode ser? Show. E aí, quando a gente vai para as cadeiras legislativo do município do Rio de Janeiro, né, são 51 cadeiras, a gente percebe que o Eduardo Paes consegue eleger vereadores do seu partido, né, tem a maioria, e o PL, de novo, aparece ali como um partido forte no município do Rio de Janeiro. Aqui tem as cadeiras, todas elas numeradas, né, quanto cada partido conseguiu, total de votos, né, uma abstenção bastante expressiva, né, 30% dos eleitores não foram votar, não foram às urnas, isso é um dado importante também. E aqui, em ordem, né, numérica de quantidade de votos, os vereadores eleitos para o mandato de 2024 a 2028. A gente pode voltar a esses números, a essas informações, a qualquer instante, né? Está aqui disponível para a gente, eu vou colocar nos grupos do WhatsApp da Frente Tamira. Acho que é um resumo interessante, assim, para entender um pouco da conjuntura atual e dos impactos, né? Justamente sobre isso a roda, né? Os impactos no SUS e na saúde mental, na atenção psicossocial. Agora, eu acho que o professor Pedro está na roda. Professor Pedro Gabriel, você está aqui? Não? Acho que ele entrou e saiu, né? Ok, então a gente aguarda a qualquer momento. E aí eu queria passar a palavra para o professor Eduardo. Pode ser, Eduardo? Tá bom. Então, o pessoal lá do NUPSAM me pediu para fazer uma síntese, e nesses 2 dias aí, eu busquei um pouco sistematizar isso. Eu fiz um texto que vou deixar disponível depois para o NUPSAM e para repassar. Como é que fica disponível esse texto, Alden? Você quer transmitir ele aqui na roda? Não, eu vou transmitir, mas depois, para as pessoas que queiram ler, eu estou pensando também em divulgar nas redes A sociais. gente pode divulgar tanto na página da Frente Tamira, no Instagram, beleza. e nos grupos também, nos Tá grupos bom. do WhatsApp. Então, vamos lá. Eu vou apresentar para vocês aqui. Vocês estão vendo aí? Sim. Ok. Então, tá. Eu quero dizer primeiro que quem vai falar aqui é o cientista político, não tanto o militante antimanicomial. Vou fazer uma análise um pouco mais distanciada, mais descritiva do que aconteceu nesses dias. Os dados que eu peguei, como o Alden mostrou, o G1 fez uma boa análise compilada dos dados dos resultados, e foram publicados no jornal no dia 7 e 8, hoje também. O texto é muito esquemático, eu vou deixar disponível também para vocês depois. Então, eu acho que para entender o que aconteceu nas eleições, a gente tem que entender alguns determinantes, né? Primeiro, essa onda ultra-neoliberal de ultradireita nos vários países, né? Então, essa crise começou lá em 2008 nos Estados Unidos, avançou para o resto do mundo, gerou recessão, e com muita migração para a Europa e Estados Unidos por causa de guerras, né? E que acirrou a xenofobia contra migrantes e fortaleceu as forças ultraneoliberais e neofascistas. Esse contexto, então, aprofundou a crise do trabalho, o aumento da pobreza, a crise fiscal do Estado e suas políticas sociais. Então, essa crise chegou no Brasil em 2013, tirou a Dilma do poder, né? E a gente viu a campanha antipetista, e fomentou a ascensão de forças políticas de direita e ultradireita no governo Temer e Bolsonaro, e que alcançaram uma forte representação no Congresso, nos governos legislativos estaduais e municipais. Mas esse movimento é um movimento mundial.
Nós tivemos e temos governos desse tipo nos Estados Unidos, Bolsonaro no Brasil, Israel, Hungria, Polônia, Argentina. E, recentemente, no finalzinho agora de setembro, a ultradireita ganhou na Áustria também. Eles não conseguiram ainda formar uma coalizão, ainda está uma interrogação como é que vai ser o governo austríaco. E nós temos governo de coalizão em que a ultradireita está no poder junto com outros partidos, e um exemplo é a Itália. E isso tem implicado num questionamento e uma desmontagem do processo de desinstitucionalização, e a gente está vendo isso em Trieste. E em países de forte tradição liberal ou social-democrática, essas forças vêm crescendo e são a segunda ou terceira força política. É importante a gente entender isso. É um fenômeno crescente até nos países liberais. Então, França, Holanda, Alemanha, Espanha e, mais recentemente, em Portugal. E elas participam, então, no parlamento, influenciam as políticas internas e externas. Então, quais são as mudanças mais profundas que incidiram sobre as eleições, né? Primeiro, as mudanças nas redes sociais. Então, são empresas de tecnologia, algumas de um dono só, riquíssimo. O Musk, por exemplo, é o cara mais rico do mundo, e tendem a defender que as redes sociais não tenham qualquer regulação. E aí se associa às forças políticas ultra-neoliberais. Os algoritmos estimulam a indignação, prende o sujeito, né? Prendendo o sujeito, provoca polarização, desinformação, mentira, ódio, agressões, violência e crimes, né? Grandes contingentes das pessoas estão presas nessas bolhas de comunicação, não veem outras fontes de informação como TV. No Brasil, isso é calculado em 35% da população, e isso desvaloriza as fontes e arenas convencionais de informação e debate público, com base em dados científicos e confiáveis. Isso mina a democracia por dentro. Essa dinâmica, quando entra na esfera política, e tem entrado em vários países nos últimos anos, tem gerado inúmeros problemas. O principal que a gente está vendo hoje no Brasil são os influenciadores digitais, né? O Marçal, por exemplo, tem milhões de seguidores. E o Marçal é remunerado, e esses seguidores são remunerados fartamente pela publicidade. Então, eles têm um imenso poder de manipulação. O próprio Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, é o grande articulador da rede social pela família e pelo ex-presidente, e o Marçal em São Paulo. E a nossa gestão de justiça pública tem tido muitas limitações para tentar regular e controlar essas forças quando entram na esfera da política. Por exemplo, o Marçal não tinha nenhum partido político, nem propaganda, ele não teve espaço de propaganda eleitoral do partido na TV, porque não tinha partido, e foi apoiado, quer dizer, ele teve o PRTB, que era um partido inamigo, que não tinha nenhum espaço de propaganda eleitoral na TV. E ele foi também apoiado pela elite econômica de São Paulo. E só não foi para o segundo turno por pouquíssimos votos. Talvez porque eu diria que ele foi com muita sede ao pote nas agressões, principalmente, né, aquele atestado fake lá que ele inventou. Ele pode ser condenado e perder os direitos políticos por alguns anos, mas certamente esse caminho dos influenciadores e dos aventureiros, como ele, está aberto. E isso representa, então, um enorme desafio para a justiça eleitoral, e o Marçal representa essa cultura difusa da ideologia da prosperidade individualista, do empreendedorismo pessoal, que está associada a essas redes sociais, e não tenham dúvida que isso representa um enorme desafio para as esquerdas em geral. Então, o Marçal, mesmo não indo para o segundo turno, é um desafio para a gente pensar a política brasileira. É interessante notar que esse poder, então, paralelo da internet, vai diminuindo também a influência dos comunicadores convencionais de TV, o Dória antes, e agora o próprio Datena em São Paulo e o Tramonte em Belo Horizonte.
Agora, isso não quer dizer que a campanha eleitoral e os debates na TV não tenham relevância. Foram muito relevantes durante a campanha e tem um espaço fundamental na campanha e no debate político. Nós temos também um outro fator que é importante para a gente entender o resultado das eleições, que as projeções das pesquisas no Brasil indicam que os evangélicos vão se tornar a maioria da população brasileira em 2032. Eles compõem um conjunto muito heterogêneo, mas os neopentecostais, que são as igrejas mais recentes e mais fundamentalistas, são as que mais crescem. Elas dificultam uma teologia, elas difundem uma teologia da prosperidade individual e uma pauta de costumes e valores muito conservadora. E isso é explícito, tem um projeto de conquista do poder político, nada laico, para o executivo e legislativo, e se tornando forças políticas auxiliares do bolsonarismo e da ultradireita. Quero dar só um exemplo. O vereador mais votado no país foi Lucas Pavanato. Ele é do PL, na cidade de São Paulo, teve 161 mil votos e ele é oriundo da Assembleia de Deus. É um jovem. Né? Depois, um outro tema que é importante para a gente entender o resultado das eleições são as limitações da vitória de Lula em 2022, com essa ascensão da direita e ultradireita. Então, a gente não pode negar que a vitória de Lula foi heróica e significou um corte no governo federal de Bolsonaro. Mas eu acho, e muitos dizem isso, que Lula pode ter a chefia do governo, mas não tem o poder. Ele foi obrigado a ceder parte dos ministérios para partidos conservadores e vem tendo fortes limitações na sua agenda de gestão. Depois nós vamos pensar a estratégia que está por trás disso. Então, nós temos um vasto poder conquistado pelas forças de direita e ultradireita no Congresso em 22, nos governos e no poder legislativo, nos estados e municípios. O número de deputados federais e senadores eleitos em 2022 é o que determina os recursos do fundo eleitoral para cada partido nas eleições de 2024. Só para vocês terem ideia, o PL de Bolsonaro é o maior desses partidos, tem 99 deputados federais, e o PL recebeu 886 milhões, que é a maior fatia do bolo. Né? Isso sem contar as vultosas doações privadas, que eu não consegui, não tinha informação disponível sobre isso. Então, a direita, como um todo, teve um aumento em 2024 de 42% no número de candidatos em relação a 2020, enquanto a centro-esquerda diminuiu 10%, foi compensada apenas pela esquerda, o PSOL e Rede, que teve um aumento de 10%. Além disso, nós temos um fenômeno importante, que é meio invisível, que é o poder gerado pelas emendas obrigatórias dos deputados federais, senadores e suas bases municipais. Parte delas a gente não sabe nada, e o STF está tentando que esses dados venham a público, são as emendas PIX, que ninguém sabe quem é que fez, quem é que recebeu. Isso gerou uma altíssima taxa de reeleição de prefeitos nessas eleições desse ano. A taxa foi de 81,4% e superou o recorde de 2006, que foi de 63%. Olha só esse dado. Dos 178 municípios abastecidos por emenda PIX, a taxa de sucesso foi de 94%. Então, as emendas PIX e essas emendas obrigatórias, que é um montante de dinheiro incrível, chega a mais de 40 bilhões de reais, tem um poder imenso para os prefeitos que já estão lá, e isso gera reeleição. Outro dado que é menos visível também são as amplas áreas de todo o país que são controladas pelas narcomilícias. Muitos são condenados, mas nós temos lideranças secundárias e muitos se candidataram em 2022 e 2024.
e só conseguem fazer campanha eleitoral nesses locais os seus próprios candidatos ou outros autorizados por eles. Normalmente são de direita ou ultradireita. Por exemplo, no município do Rio de Janeiro, só para vocês terem ideia, até 2 anos atrás, e isso está mudando por conta de um desfacelamento do poder dentro da milícia, 60% do território do município do Rio era controlado pelas milícias, né? E isso gera um enorme desafio para a justiça eleitoral para daqui para frente. Como é que controla isso? Porque uma coisa é a lei da ficha limpa, mas essas pessoas, lideranças secundárias, não foram ainda criminalizadas. O Bolsonaro já tinha uma aliança implícita com as milícias, premiando lideranças, facilitando o acesso a armas. E muitos recursos da narcomilícia foram dirigidos para a compra de votos. Vou dar exemplo. Tivemos em 2024 um aumento muito grande do número de crimes eleitorais flagrados pela Polícia Federal. Foram 20 milhões apreendidos de agosto até o dia das eleições, e isso é 4 vezes superior à quantia de 2022. Só para vocês terem ideia, lá na Barra da Tijuca, encontraram em 2 carros 1,8 milhões de espécie que era para compra de votos. Então, vamos dar alguns dados então preliminares sobre o resultado das eleições, depois desse preâmbulo, para vocês entenderem como é que isso vai configurando esse quadro. Então, os dados mais gerais, e eu acho que aquele mapa que o Alden mostrou, mostra que nós tivemos uma ampla vitória do centrão, direita fisiológica, e secundariamente da ultradireita no país. Eu vou detalhar isso. Entre os prefeitos de capitais eleitas no primeiro turno, 8 são do centrão, PSD de Kassab, foram 3, União Brasil 2, MDB 2, Republicanos 1, 2 são do PL de Bolsonaro e apenas 1 do PSD, que foi lá em Recife. Os candidatos a prefeito no segundo turno, olha só, o PL tem 9 candidatos que vão participar do segundo turno. Centrão e direitas, 15, o PT vai participar de 4, PSOL lá em São Paulo com 1 e o PDT 1. No cômputo geral de prefeitos eleitos por partidos em números absolutos, isso é um detalhe importante para a gente pensar. O grande vencedor foi o PSD de Kassab. Ele passou de 684 em 2020 para 874 cidades em 2024. Aí, na lista, vão os principais partidos do centrão e direita, particularmente republicanos, MDB, PP, que é direitona, União Brasil, etc., e o PL. O PL cresceu 97%, de 354 para 570 cidades. O PT cresceu um pouco também, de 184 para 245, tendo um crescimento de 33%. Mas, infelizmente, em cidades médias e pequenas, e não conquistou nenhuma prefeitura no seu berço político, por exemplo, o ABC Paulista. O PSB cresceu de 2.259 para 309, um crescimento de 19%. O PSOL, por sua vez, perdeu as 5 prefeituras que tinha, e só vai competir agora em São Paulo. E o PDT também decresceu de 321 para 148 cidades, menos 54%. Agora, o curioso, é importante ver isso, o PSDB, que antes era o maior adversário do PT pela direita, está se fragmentando cada vez mais. Ele caiu de 534 cidades para 269, perdeu praticamente 50%. E olha um detalhe importante, não conquistou nenhum vereador na cidade de São Paulo, a cidade berço e maior impulsionadora do partido, onde ele nasceu na década de 80. Nas cidades com mais de 200 mil habitantes, com prefeitos eleitos no primeiro turno, o PL está no topo da lista, com 10 cidades, sendo 2 capitais,
e com 23 candidatos que vão para o segundo turno. É seguido pelos partidos do Centrão e Direita, com 36 cidades no primeiro turno. O PT ganhou em 2 dessas cidades, mas nenhuma delas capital. E o PSB também em 2, sendo uma capital, Recife. Nas cidades em que haverá segundo turno, o PT está segundo na lista, com 12 candidatos. O PDT está em 3 e o PSB e o PSOL têm apenas 2 candidatos. No cômputo geral dos vereadores eleitos nas 26 capitais, olha um dado importante. O PT está no topo da lista com 96, seguido pelo PSD com 73, e depois vários partidos do Centrão e da direita. O PT elegeu 61 e o PSB 47. Um dado importante é que a abstenção em todo o país nessas eleições foi muito alta em comparação com as eleições anteriores. Só para vocês terem ideia, em 2018 foi de 17% e agora cresceu para 21%. No Rio chegou a 30% e em São Paulo 31%, quase um terço dos eleitores. E o que todo mundo comentou e avaliou, e a gente precisa avaliar melhor, é que o clima foi de uma campanha eleitoral fria, sem qualquer entusiasmo. A gente via aquelas bandeirinhas lá, o cara pago para ostentar a bandeirinha. Nessas eleições, então, outro dado importante, os institutos de pesquisa eleitoral mais sérios, principalmente o Quest e a Datafolha, tiveram uma alta taxa de acerto em suas previsões. Então, agora eu queria fazer algumas conclusões políticas preliminares mais gerais para o país. A maior liderança de articulação política, mas de perfil mais discreto que emerge nesse cenário é, sem dúvida, Gilberto Kassab, que é o fundador e o líder do PSB. Hoje ele é secretário lá do governo em São Paulo. Para vocês terem ideia de como é que ele se articula tanto à direita quanto no centro. O Bolsonaro, importante isso, ele perdeu em 2022, está inelegível, está prestes a prestar contas à justiça, tem vários processos que já estão maduros, mas o STJ resolveu esperar as eleições para poder, vamos dizer, acertar essa conta, né? E teve também aquela tentativa de golpe de 2023, mas o Bolsonaro ainda exerce uma enorme liderança em todo o país. Os dados de pesquisa apontam que os maiores eleitores dos candidatos explicitamente bolsonaristas, como o Engler, por exemplo, em Belo Horizonte, que teve a maior votação lá, ou da ultradireita independente, como Marçal, em São Paulo, são homens, as mulheres são muito críticas, são mais críticas, e na faixa de renda, as pessoas situadas no maior extrato de renda que é pesquisado, na faixa de 7 ou mais salários. O que é interessante que essa é a faixa também de maior escolaridade formal. Então, não é alienação no sentido de uma escolaridade baixa. Pelo contrário, nas classes populares você tem vamos dizer, uma menor aceitação da ultradireita. Alguns comentaristas estão avaliando que o PT dá sinais de recuperação lenta desde o tombo de 2016. Lembrar que foi o auge da Lava Jato e foi quando ele encolheu vertiginosamente nas eleições daquele ano. Outros analistas tentam explicitar, e aí é importante essa discussão, explicitar a estratégia política mais geral do Lula. Ele pensa numa lógica de frente ampla antifascista. Então, ele montou uma coalizão ampla no Congresso e nos ministérios. Ele preferiu não lançar muitos candidatos próprios no atual pleito. Ele promove alianças com o PSD e os partidos do Centrão e participou pouquíssimo da campanha. Então, o que estaria por trás disso? Seria sobreviver na gestão federal, mas também diminuir uma estratégia de diminuir a polarização política entre PT e bolsonarismo, dividindo a direita da ultradireita,
fortalecendo as atuais alianças do PT com o Centrão. E, particularmente, visando 2026, tentar bloquear o maior número de palanques para a ultradireita naquele ano. Os críticos dessa estratégia, e aí eu me incluo, contrapõem que ela tem descaracterizado o PT em muitos municípios e estados do país como partido de centro-esquerda, distanciando o partido dos movimentos populares e da esquerda. O exemplo mais claro disso está no estado do Rio de Janeiro, onde essa estratégia tem sido utilizada por Lula há décadas, e mesmo dentro do partido, o PT do Rio de Janeiro é visto como o partido que mais o Lula obrigou a fazer alianças com a direita há várias décadas. Os mesmos críticos indicam que essa estratégia é, no mínimo, constrangedora nessas eleições. Como é que a gente apoia candidatos que já executam ou defendem políticas abertamente contrárias aos movimentos sociais populares e os movimentos emancipatórios? E essa estratégia estimulou a tática do voto útil na direita em várias cidades, como na aliança explícita com Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, e isso certamente vai acontecer no segundo turno em Belo Horizonte, apoiando o atual prefeito Fuad, que é do PSD, e que a esquerda reluta muito em apoiar, mas o Lula certamente vai fazer a busca, vai buscar apoiar o Fuad contra o Engler, que é o mais votado, que é do PL. E essa estratégia, sem dúvida, influenciou o isolamento e o mau desempenho do PSOL, com a única exceção do Boulos em São Paulo. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre o Rio de Janeiro. E aí eu termino. Na Baixada Fluminense e região metropolitana, isso é importante para a frente Estamira, para a gente pensar um pouco sobre a realidade do Rio de Janeiro. Em todo o estado, o PL elegeu prefeito em 22 municípios, seguidos pelo Partido Centrão e da direita. Olha que detalhe, o PSD do Paes elegeu apenas 3 prefeitos em cidades pequenas. O PT elegeu o prefeito em Maricá, Japeri e Paracambi, sendo as duas últimas de população também muito pequena. Entre os prefeitos eleitos na Baixada, no primeiro turno, 8 são do Partido Centrão da direita, 2 do PL, Nilópolis e Mesquita, e também 2 do PT. Apenas em São João do Meriti teremos segundo turno, com republicanos e o PL em disputa. Em Niterói, o Rodrigo Neves, que é do PDT, quase venceu no primeiro turno e vai disputar com Carlos Jorge, do PL. Então, e em São Gonçalo, o capitão Nelson, do PL, foi eleito com 84% dos votos. Então, isso é um dado importante para nós aqui na Frente Estamira. Então, nós temos um verdadeiro cinturão da direita e ultradireita no estado como um todo, na Baixada e região metropolitana do Rio de Janeiro, com exceção da capital e, dependendo do segundo turno, exceção também em Niterói. Na cidade do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes venceu, todo mundo sabe, no primeiro turno, com 60% dos votos contra 30% do Ramagem. Ele tem uma aliança ampla de 12 partidos, que inclui os de centro-esquerda, PT, PCdoB, PV e PSB, e os demais de centro-direita e direita. O Tarcísio Mota, do PSOL, obteve só 4% do voto, certamente resultado do voto útil em Paes. Eu ouvi muita gente que votaria no Tarcísio, mas fez o voto útil em Paes para evitar o segundo turno com o PL. E lembrar que o PL é o berço da família Bolsonaro. Um dado interessante para a gente pensar. O Paes vai ter muita dificuldade em concorrer para governador em 2026. Os partidos de sua base elegeram apenas 13 prefeitos em todos o estado do Rio, um total de 92 municípios. E, dentre esses 13 prefeitos, a grande maioria em cidades pequenas. Na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, tivemos uma taxa de renovação de 50%. A gente já esperava, o vereador mais votado foi Carlos Bolsonaro, com 130 mil votos.
quase o dobro do que ele conseguira em 2020, 71 votos, e nessa época a gente teve o Tarcísio Mota como o mais votado. Então, o Alden já mostrou um pouco isso. Na nova composição na Câmara, o PAS conquistou uma base de apoio de 28 dos 51 vereadores. Isso significa maioria para aprovar seus projetos. O partido cresceu, o PSD, cresceu de 3 para 16 vereadores. O PL de 2 para 7. A Federação Brasil Esperança Unital, PT, PCdoB e PV chegou a 5 e o PSOL atingiu 4. Ele perdeu um vereador. Os demais partidos do centrão-direita conseguiram 18 vagas, o PSB e o PDT conseguiram uma vaga cada. No PSOL foram eleitos 4 vereadores, alguns novos, Rique Azevedo, a Mônica Benício, a viúva da Marielle, William Siri e a Thaís Ferreira. Foi a única candidata eleita que assinou a nossa plataforma antimanicomial. Infelizmente, a Luciana Boatê, que também assinou, conquistou apenas a primeira suplência do partido. E a segunda ficou, e aí foi uma perda enorme, o Paulo Pinheiro, que é um histórico militante do campo do SUS. Os demais assinantes de nossa plataforma antimanicomial, Pedro Coletivo Carioca e Vanderlei Aguiar, chegaram, respectivamente, na 14ª e 15ª posição. E aí, eu não tive condições de enfrentar isso, mas esses dados são importantes, eu achei melhor se centrar nos dados. Nós temos uma pergunta: o que esses dados implicam para o SUS e para a política de saúde mental no país, no estado e na cidade do Rio de Janeiro? Obrigado, e eu interrompo o compartilhamento. Nossa, professor Eduardo, assim, é uma contribuição valiosíssima para o nosso debate, assim, acho que você consegue trazer dados desde a macropolítica até a nossa plataforma antimanicomial. Muito feliz pelos resultados, né, da Thaís, inclusive, da Luciana também, com a primeira suplência. Eu acho que tem um desafio enorme aí, a gente precisa traçar estratégias para enfrentar esses próximos 4 anos a nível municipal. E então, a partir dessa leitura, pessoal, eu queria que a gente pudesse iniciar as falas, né? Quem quiser sentir à vontade, é só levantar a mão e a gente segue uma ordem. Pode ser? Deixa eu ver aqui quem está com a mão levantada. Na minha tela está a Dilson, depois o Alexandre. Então, Adilson, a palavra é sua. Oi, boa tarde para todas, todes e todos. Sou Adilson, falando aqui de São Paulo, capital, Zona Leste. Gostei das duas apresentações. O nosso Eduardo escreve muito, né? Ele é uma fera para escrever. Eu queria comentar assim, os gráficos, né? Que ele falou aí também no trabalho dele. Como que os partidos de extrema-direita e centrão têm evoluído e ganhado, né, espaços no Brasil inteiro, e jogando os partidos, né, progressistas para baixo, como PT, PSOL, e aqueles partidos bem menor que nem chega no final do processo eleitoral, como PCB, PSTU, UP, né, que é um partido novo. E agora, aquele partido que era o Partido Cristão, que foi era e continua sendo do Collor de Mello, ele virou o Agir. O Agir, e está dizendo que ele agora é o Partido da Defesa da Saúde Mental e das pessoas com deficiência e outras pautas toda aí. E teve algumas pessoas usuárias que saiu candidatas por esse partido, né? Inclusive, eu não sei se tem um rapaz aqui de Mauá, que ele estava na semana passada, acho que vocês não encaminharam para ele o convite
que ele não entrou hoje, que ele se candidatou. Tem outro do Espírito Santo, e dois de São Paulo e um do Espírito Santo, que são de muito tempo na luta antimanicomial e acabou entrando para esse partido. Por quê? Porque, na minha opinião e conhecimento, que eu estou dentro desses processos também, acompanhando, ajudando até construir proposta para os planos de governo, não tem abertura para essas pessoas dentro desses grandes movimentos, né? São achatadas e excluídas. Então, elas vão para outro partido. Um outro ponto que eu quero falar também é que depois dos grupos de WhatsApp, que as militâncias utiliza muito as redes sociais hoje, principalmente depois da pandemia, é bom colocar isso aí, Eduardo, frisar, que depois da pandemia, a luta antimanicomial, ela teve também um outro momento que fazer a militância também via as redes sociais, né, que é fraco ainda, principalmente para as pessoas usuárias e familiar, né? E esse gráfico lá que está também na revista Fórum, que coloca os partidos para frente, o já citado aí, e joga para baixo o PT, o PSOL, né, os partidos que hoje de esquerda, que fica ali mais na frente. PCdoB nem vejo falar mais nele ali, está muito baixo também, jogado para baixo. Foi partidos que fizeram enfrentamento na época da ditadura militar, né? Agora, tem partidos da extrema-direita que flerta e negocia tanto com o Centrão quanto, e faz parte do bloco Centrão, como também a esquerda progressista também negocia e faz coligação com eles, né? Tem matéria de jornal em outros estados que também estão com o PSL, né? E também tem cargo dentro do governo atual, quer dizer, virou uma maracutaia. E um outro ponto que dentro da luta antimanicomial e vários outros grupos que eu vejo militantes falando em nome do partido político deles, de esquerda, e fechando os grupos, né, na cara das outras pessoas, uma coisa horrorosa. Fecha a porta, fecha o grupo, faz coisa, quando vê tá num grupo já tá em outro, com todo o material do outro ali, negociando também, né? Então, o que as pessoas fazem? Elas se sentem decepcionadas e vai bater na porta errada. Tem as igrejas, fala que em tempo de crise, as igrejas evangélicas lotam por quê? Não só igrejas evangélicas, todas as religiões e outras filosofias de vida também. Por quê? As pessoas vão buscar naquilo que acolhe elas, né? Naquilo que abraça, que abre as portas para elas. E porque estão abandonadas por aqueles que se propuseram, em tempos anteriores, a governar, a cuidar, a acolher, a politizar, né? Eu acho que precisa dar uma olhada para isso também. Aí nesse que eu estou falando, não de coisa que eu não vejo, vou delirando aqui, eu estou falando de coisa que eu participo e vejo. Né? Como que eu vou falar em nome de partido e ter uma atitude bem diferente do que o meu partido preconiza, do que o meu partido defende, do que o meu partido coloca nos seus objetivos? É o que está acontecendo pelo Brasil afora, tá? Isso também justifica o fato de muitas pessoas se abster de votar, né? As campanhas, elas virou um ringue, uma cana de braço, não fala das propostas, se fala em atacar o osso. Nossa, parece uma briga de adolescentes, esses debates Adilson, políticos.
esse Eu ia te debate pedir político. para finalizar, para a Obrigado, palavra obrigado. rodar. Tchau. Obrigado, Edilson. Obrigado. Agora, Alexander, por favor. Boa noite. Então, eu sou Alexander, eu sou aqui do Rio de Janeiro. Eu trabalhei no município durante muitos anos, na gestão. Hoje eu estou trabalhando no Laboratório de Pesquisa e Saúde Mental da Fiocruz, o LAPS, na ENSP, e também estou na ABRAGE, na Associação Brasileira de Saúde Mental. Eu queria trazer alguns aspectos aqui. Eu gostaria de falar do município onde eu dou supervisão, que é o município de Araruama. O Eduardo falou bastante da Baixada, achei importante falar, mas eu queria trazer também um outro aspecto de uma outra região do Rio, do estado do Rio, que não é tão diferente assim, tá, Eduardo, do que você apresenta, infelizmente. Mas eu queria começar minha fala falando um pouco dessa relação do governo federal. Eu acho que assim, a gente está sofrendo a inação, assim, a falta de ação do governo federal em relação às políticas de saúde e de saúde mental. Eu entendo que a gente viveu 4 anos, na verdade 6 anos, né, com o golpe, 6 anos de políticas pífias em relação principalmente à saúde mental. Era o Fora Valêncios, enfim, era o Quirino querendo pagar para comprar ECT, aparelho de ECT, essas bobagens todas. Mas a gente, nesses últimos 2 anos, precisava ter mais velocidade nessas ações. Eu acho que a gente está sofrendo disso, né? E principalmente porque a gente está sofrendo de uma escolha que o governo Lula fez, de uma política de contenção de recursos, que é essa política que o Haddad, a política econômica que o Haddad está querendo implementar está implementando no Brasil. Acho que a gente precisa pensar sobre essa política de controle de gastos, né? Enfim, de metas, meta fiscal, meta isso, meta aquilo outro, que o Haddad está propondo. Eu vou votar no Lula se ele se candidatar daqui a 2 anos, com certeza, mas eu não estou satisfeito com essa proposta que está sendo feita em relação à economia. Eu acho que isso tem influenciado, de fato, nas cidades. A gente vê pouco investimento do governo federal nas cidades, e aí, consequentemente, aparece o quê? A emenda parlamentar do cara do PL que conseguiu lá fazer um negócio lá na cidade, e todo mundo fica feliz, né, satisfeito. Em relação ao Rio de Janeiro, eu deixei em branco aqui na minha fala, é difícil falar do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, mas eu vejo o Rio de Janeiro caminhar cada vez mais para um caminho quase sem volta em relação às políticas de saúde mental, com principalmente falta de liberdade das pessoas poderem dizer o que elas pensam e ficar tudo bem, assim, eu sou teu amigo e está tudo certo, né? Assim, cada um pode pensar diferente. Hoje o Rio de Janeiro me parece uma Baixada Fluminense com certo coronelismo, né? Não consigo falar mais sobre isso porque me incomoda muito, e assim, acho que eu tenho que fazer mais análise para poder falar sobre isso. E eu queria falar de Araruama. Araruama tem 3 anos, e é uma cidade que a prefeita que está saindo agora foi eleita baseada um pouco no modelo do PL, né, do bolsonarista. Ela, hoje, a candidata dela que venceu é do MDB, o que a gente nem sabe muito o que é, né? Dependendo do lugar, a gente nem sabe o que é MDB. Mas eu posso dizer que a gente conseguiu, dentro da campanha de governo que ela propôs, a coordenadora de saúde mental, a Selma Bragança, conseguiu fazer com que ela colocasse no plano de governo pela primeira vez na cidade a saúde mental. Então, incrivelmente, ela conseguiu colocar a saúde mental lá, e foi pactuado com essa prefeita que venceu agora, anteontem, a criação de um programa de economia solidária para a saúde mental, a criação de um CAPS-AD e a criação de um CAPS 2, na cidade, CAPSI, perdão, mais um CAPSI na cidade. Eu vejo isso como interessante, no momento que a gente tem 9 municípios na Baixada Litorânea, e acho que só Iguaba, se eu não me engano, que conseguiu eleger um prefeito mais à esquerda, os outros são centro-direita, ou mais direita do que centro. E hoje Araruama tem, apesar dessa configuração política, 4 leitos de saúde mental que foram inaugurados a partir do processo eleitoral, 4 leitos de saúde mental e hospital geral,
foi esse ano uma apropriação da coordenação de saúde mental desse movimento eleitoral, um ambulatório de saúde mental, um centro de convivência, um CAPS 2 e um CAPSI 2, para o município de 130 mil habitantes. Razoavelmente bom, mas o que eu queria só encerrar minha fala é que, assim, eu acho que a gente vai precisar fazer furo nesses lugares que tem, sabe? Dentro das dificuldades que tem, o Domingos falava muito disso, né? A gente tem que responder com trabalho, tem que responder com técnica, com o que a gente sabe fazer, com cuidado. Eu vejo isso lá nesse município. Assim, a prefeitura diz, olha, precisamos resolver o problema do cara que está na rua. Vamos pegar ele e vamos internar. E a equipe fala o seguinte, a gente pode resolver do nosso jeito? Sim, pode. E aí o cara fica na rua. E a gente vai cuidar dele na rua. Mas está sendo cuidado na rua. É um grupo, né, é uma cidade bolsonarista, eu não sei como é que esse fenômeno acontece, não sei explicar isso, mas a equipe de saúde mental consegue bancar isso. E eu acho isso muito interessante, assim, um fenômeno interessantíssimo, numa cidade que é bolsonarista, essencialmente, que não suporta ter população de rua, mas suporta que uma equipe consiga cuidar de um sujeito na rua sem precisar internar ele. Então, eu queria trazer isso como uma possibilidade aí de resistência, né? De resistência através da clínica, de resistência através da sustentação política, mesmo no território, enfim, onde a equipe está tentando manter. Acho que tem também um espaço fundamental que deu certo lá, que uma vez por mês existe um núcleo de formação em saúde mental, chama NUFAP. E aí a cidade traz pessoas do estado do Rio para poder falar sobre temas interessantes. Cristina Ventura, por exemplo, já foi lá falar sobre PEA, sobre essa indústria toda, já foi Marta Zappa, já foi o Edmar Oliveira. Então, todo mês vai alguém para poder falar, e essa formação tem sustentado a equipe para poder manter a sua posição política em relação à luta antimanicomial e à reforma psiquiátrica. São contratados, tá, Sueli? São contratados. A maioria é contratado com um vínculo horrível, um vínculo frágil. Um psicólogo ganha R$ 1.300 lá, só para você ter uma ideia. É horrível. A nova prefeita disse que iria aumentar o salário. Vamos ver. Obrigado, Alexandre. Agora a Emanuele, por favor. Gente, boa tarde, viu? Oi, Luciano, boa tarde. Cheguei atrasada para o médico. Boa tarde. Boa tarde. Tá tudo bem? Fazer o risco cirúrgico. Sim. Depois a gente se fala, então. Um beijo. Beijo. Emanuele. Boa tarde, gente. Meu nome é Emanuele, eu sou residente multiprofissional do IPUB, sou assistente social. É a primeira vez que estou participando do espaço, então queria saudar, né, e agradecer. A exposição foi muito profunda, né, do professor Eduardo. Eu fiquei particularmente muito feliz com a eleição de uma candidata, que foi a Maíra do MST. Eu tive implicada na campanha dela, né, ela fez 14.666 votos, o que para a gente foi uma grande vitória. Eu não sei dizer exatamente se essa proposta dessa plataforma antimanicomial foi apresentada. Então, eu até perguntei no chat, né, se isso ainda está disponível para assinatura dos parlamentares, porque ela é uma pessoa super acessível, eu adoraria levar a proposta para ela. E é basicamente isso que eu queria falar mesmo. Primeiro, Manuele, boas-vindas para você, que bom que você está aqui. Eu acho que o professor Eduardo pode falar um pouco melhor sobre a plataforma, assim, se está disponível ainda. Tá, eu vou dizer, ela está disponível, o texto está disponível, agora a função dela era mobilizar os candidatos para um compromisso e a gente divulgar o nome desses candidatos. A gente divulgou amplamente entre os partidos, etc, etc. Agora, isso não implica que ela não possa conhecer essa plataforma e se você puder, você está aí no IPUB, pede lá o pessoal do NUPSAM para passar essa plataforma para você e você passar para a Maíra, tá bom? Sem dúvida, eu vou fazer isso então, professor. Tá.
É isso. Edivaldo? Bom, boa tarde a todos, todas e todes. Eu sou Edivaldo, eu sou aqui do Rio de Janeiro, sou do coletivo Participação. Primeiro, agradecer assim, a exposição do Eduardo, acho que ela foi muito esclarecedora. Mas eu fiquei com algumas dúvidas, Eduardo. Assim, a gente entende que a crise dos Estados Unidos de 2008, depois os esquemas de corrupção denunciados pela Operação Lava Jato, fez com que a extrema-direita tivesse um crescimento. Mas agora eu não consigo entender qual é esse fenômeno que provocou o crescimento do PSD. O PSD cresceu, é um partido assim que não tinha muita expressão, e de repente agora ele alcançou uma expressão assim considerável. E outra questão que eu trago também é o seguinte: desde a redemocratização do país, a gente tinha algumas lideranças de esquerda muito conhecidas. Era Leonel Brizola, no Rio Grande do Sul, aqui no Rio de Janeiro, Miguel Arraes, lá em Pernambuco, Roberto Freire, antes tinha Ulisses Guimarães, e dessas lideranças de esquerda só restou Lula. E você acha que o Lula vai ter fôlego para, daqui a 2 anos, tentar a reeleição para presidente da República? São essas dúvidas que eu fiquei, e agradecer a sua exposição, achei que foi muito boa. Obrigado, Edivaldo. O Aldo precisou dar uma saidinha, sou eu aqui, o Leandro. A palavra está aberta, talvez o Eduardo queira responder. Ninguém quer falar? Não tem ninguém inscrito. É Teovino, levantou a mão. Quer falar? Passo para você, Teovino. Tá. Em primeiro lugar, eu não sei explicar esse crescimento do PSD. Eu acho que é um partido que o Kassab é um cara extremamente discreto, ele é um cara e o partido dele, ele foi gerando, eu diria assim, ele atua mamando nas testas do Estado, ele entra na administração, puxa recursos, ele é eu diria, o PSD tem esse perfil de estar indo na direção onde tem poder e onde tem dinheiro, entendeu? Então, ele é exatamente o perfil daquele político aparelhista que a gente conhece de centro-direita. Agora, eu não sei explicar. Eu acho que esse é um dado, para mim, muito novo. Eu não esperava isso nesses resultados. E eu acho que nós vamos ter que pesquisar isso. O que gera esse crescimento do Kassab? E, agora, é interessante você ver, o Kassab está lá na administração não sei se do município ou do governo de São Paulo. Ele é secretário de um desses governos bolsonaristas. Você vê como é que ele vai balançando conforme o governo, e isso me parece uma característica que talvez explique um pouco do crescimento do Kassab. Né? Agora, essa questão das lideranças, eu acho que é um grande problema para a esquerda. E eu acho que nós temos um problema dentro do PT. O PT, efetivamente, ele centraliza as lideranças no Lula e não deixa emergir novas lideranças. Nós tivemos uma liderança que tinha um potencial de candidaturas importantes, que era o ministro da Justiça e que foi para o STF, só que era do PSB, entendeu? Então, eu acho que aí tem um problema interno dentro do próprio PT que não permite essas lideranças, uma competição com o próprio Lula. Agora, também é um tema que a gente precisa investigar melhor. Por que a gente não tem grandes lideranças dentro do PT capazes de substituí-lo? Porque o Lula tem limitações muito graves, inclusive de saúde, etc., e a gente viu como é que isso é um risco na campanha, por exemplo, dos Estados Unidos, em que, vamos dizer, as limitações da idade do atual presidente estavam levando a uma derrota clara nessas eleições que nós vamos ter agora com o Trump. Então, esse é um grande problema também que a gente tem que repensar dentro do PT. É o que eu consigo dizer nesse momento, viu, Edivaldo? Você colocou 2 questões importantes.
Então, Etelvino ou Edivaldo quer responder? Só Boa queria tarde. fazer um comentário em cima da Etelvino, pergunta. Queria fazer um comentário em cima da pergunta que eu fiz, porque eu fico analisando, porque mesmo sendo centralizada a imagem do Lula no PT, o Lula conseguiu eleger a presidente Dilma Rousseff. Então, a minha expectativa é assim, que o Lula possa se reeleger daqui a 2 anos e, de repente, o Fernando Haddad, com essa visibilidade que ele está tendo, talvez tenha impulso para se eleger presidente da República. Agora sim, Etelvino. Boa noite. É o seguinte, eu sou familiar, né? Para quem não conhece, eu sou familiar, sou aqui de Nova Iguaçu, e, assim, eu não peguei uma parte da análise feita pelo professor Eduardo Vasconcelos. Aí uma pergunta que eu queria fazer, por exemplo, em relação quer dizer, sobre o papel dos movimentos sociais, entendeu? Eu sou familiar, aí estou preocupado com a organização dos movimentos sociais. Aí a pergunta que eu faço aí é o seguinte: se é possível a gente ter esses movimentos como resistência a esse avanço dessas políticas, desses partidos da ultradireita, da extrema-direita, entendeu? Qual é o papel dos movimentos sociais nessa parte, entendeu? E eu queria saber, assim, se, em relação também a essa estratégia, a estratégia que o PT utilizou, por exemplo, de também barrar essa extrema-direita, por exemplo, assim, fazendo aliança, por exemplo, com partidos conservadores, mas que não são de extrema-direita, né? Eu não peguei essa parte, assim, essa análise, eu queria saber o que é que ele acha disso. E se é possível, através disso, assim, organizar os movimentos sociais e resistir a essa política. É só uma pergunta que eu vou fazer. Perceba. Sem inscrição, Lucineide e eu. Deixa eu ver aqui. Para mim, tá aqui o Etelvino está com a mão levantada, Adilson. Oi, então, ajudando aí na pergunta do Edivaldo, eles são centrão, eles negociam tanto com a extrema-direita e caminha mais com a extrema-direita e negocia com a esquerda. Da mesma forma, eu nem vou falar esquerda, vou falar os partidos que são mais progressistas, né? Porque esse negócio de esquerda e de comunismo, para mim, não existe, entendeu? É tudo uma falácia. São partidos progressistas, porque nosso regime é democrático, não é isso que a extrema-direita utiliza para se dar bem em cima dos trabalhadores, das trabalhadoras, e fazendo a transformação, né, de pobres de extrema-direita, né? Eu moro numa região de São Paulo que é considerado periferia, Zona Leste. E você vê aqui lotado de bolsonarista. Quer dizer, né? Tudo em nome do sistema religioso também. Mente para desgraça. Você viu o que o Pablo Marçal fez em nome de Deus. E assim, como eu falei inicialmente, é fácil quando a pessoa está vulnerabilizada, enganar, persuadir, né? Principalmente as técnicas que eles utilizam para enganar, né? Entendeu? Então, é dinheiro, o Eduardo resumiu aí. Onde tem dinheiro, eles não vão fazer assistência social. Eles vão pegar o dinheiro, roubar, que é a palavra correta, ver aí as emendas PIX também e as emendas secretas. É acumular, deixar as pessoas desassistidas para usar na campanha. Né? Uso do poder pelo poder. Então, tá aí, eu não sei. Depois você pode olhar até nas análises que tem. Lá tem na Brasil de Fato uma página só de análise de política também. E tem na revista Fórum.
e tem vários outros cientistas que fizeram também por estado. Tem uma matéria do Rio Grande do Sul também, né? Do porquê prefeitos lá que não tiveram, que ganharam, né? Quer dizer, nem a desgraça que aconteceu, catastrófica no Rio Grande do Sul, não surtir efeito para bater governantes que não valem nada nesse país. Então, eu acho que a gente precisa até falar mais sobre esse parabéns à frente, Tamira, à frente que o Rio de Janeiro fez, porque dá essa oportunidade de falar mais sobre política, né, nesse país, que nos movimentos, como perguntou, como os movimentos fazer? Toda vez que um governo de esquerda ganha, o que acontece? Os movimentos também são cooptados, está tudo no governo federal, na participação e no controle social. E fecharam as portas para fora, tá? Entra no governo, também começa a ganhar dinheiro e fecha as portas para suas militâncias. Deixa abandonados. Ao Deus dará. Então, os movimentos sociais e até os sindicais também eles são cooptados para estar nos governos quando o governo de esquerda ganha. É bom a gente falar um pouco direto, né? Um pouco de assim do que está acontecendo de fato. Né? Movimentos sociais não era para se associar ali dentro do governo, se aparelhar. E se aparelha. Eu conheço um monte que está lá em cargos de governo, né? Aí uma lista enorme. Outro ponto. Tem coordenação de movimento social que está há 30 anos no poder, coordenando o mesmo movimento. Gente, isso é movimento que não tem alternância nem de coordenação? Então, como que o movimento social vai salvar alguma coisa? Se nem o sindical está salvando. Obrigado. Obrigado, Adilson. Gostei muito da fala do Adilson. Acho que tem muito a ver, tem muita coisa por aí. Você pode se inscrever depois da Lucineide. Pode ser? Que aí você complementa o que ele falou. Não, era só para dizer que eu concordo com ele. Só isso. Lucineide. Certo. Boa tarde, eu sou a Lucineide. Falo aqui de Porto Alegre, sou paulistana, então estou dividida entre toda essa análise de conjuntura das prefeituras dessa região sudeste, principalmente para cá, na verdade, o contexto todo, né? E verificando algumas questões, pegando um pouquinho até por São Paulo, Araraquara, lá onde o Edinho Silva era a liderança mais importante do PT, e em Araraquara a prefeitura foi perdida para o PL. Né? Então, um radical mudança. Aqui em Porto Alegre, a questão da a polaridade, né, vamos dizer, se é que pode se dizer assim, entre o Melo, que é o prefeito da desgraça aqui do Rio Grande do Sul, né, da enchente, e de uma candidata que tem um currículo incrível, que é a Maria do Rosário, né, que uma deputada federal com um currículo invejável, mas é vista aqui como a pessoa estigmatizada por ela ter sido ministra, né, dos direitos humanos no governo anterior do PT, e ficou com estigma de que defende bandido, né? Além do que é mulher, né? Então, num estado extremamente machista, tudo isso pesa. Mas hoje, bom, eu esqueci de dizer que eu sou da Associação Construção e também trabalho na Unisol aqui do Rio Grande do Sul, então a gente atua muito na área da economia solidária, né? E a gente tem um contato direto, muito, muito próximo há muitos anos com Maria do Rosário, a gente sabe das questões e das atuações dela aqui dentro do Estado, e em particular aqui em Porto Alegre, nessa defesa, né? E mais o que hoje, fazendo uma análise de conjuntura com a nossa equipe,
fizemos várias reflexões, né, até posicionamento de como é que o PT se colocou, a esquerda se colocou aqui nessa eleição, né, bastante diferente de anos anteriores, onde a energia, né, o entusiasmo era outro, né, então a gente até se questiona como que a Maria do Rosário teve tanta energia para lidar nessa eleição, que foi até o fim em cima de carro de som, né, e a gente sabendo que a população estava escolhendo o Melo, né, apesar de terem ficado mais de 30 dias embaixo da água aqui, vários bairros, enfim, e a gente chegou a uma conclusão assim, que a linguagem de empreendedorismo do nosso atual prefeito, ela dialoga diretamente com a linguagem dos pentecostais, né, que estão presentes nos territórios, né, que estão ali manhã, tarde e noite fazendo a função que antes a gente via que era a bandeira do partido. Está nos territórios, está com a periferia, está presente. E hoje quem está presente são os diversos tipos de igreja, né, que levam essa ideia de prosperidade. Então, se usar determinadas palavras, como enxugar a máquina, porque quando o PT está no governo, ele incha a máquina, ele coloca CCs, cargos de confiança, enfim, isso impacta diretamente no raciocínio da população, em que esse é um dinheiro que não está indo para o povo, está indo para algumas pessoas, né? Então, já tem uma outra coisa que vai impactando diretamente contra a candidata, né? Então, além de ser mulher, né, além de serem duas mulheres, na verdade, a candidata a prefeita e a vice-prefeita aqui, né, tem todo esse contexto, e aí fica a pergunta, se tivesse no lugar dela um homem, né, um petista que fosse aqui, será que ela teria ficado, será que ele teria ficado em segundo lugar? Porque também a forma como se dialoga aqui, ela está um pouco distante, acho que, da população, né? E nos debates ficou muito claro isso, sabe? A forma como... porque, assim, ó, a enchente aqui é vista pela população, querendo tapar o sol com a peneira, é problema de São Pedro, não foi problema do Melo, que não fez manutenção nas comportas e tudo mais, né? Então, ele está sendo contemporizado, assim, está sendo colocado, né, não foi a culpa dele, né? Então, para ficar mais fácil, e também com a ideia de que a população vai ter um retorno mais fácil com ele, vendendo as estatais, né? Que é um projeto, e é escancarado isso, né? Já vendeu a empresa de ônibus, já vendeu várias outras, o DEMAI, enfim, e a coisa ela vai por esse caminho, né? Então, a gente pensa que a questão da linguagem que a esquerda precisa mudar para se comunicar e estar nos territórios, né? Estar com as bases, ouvindo, mas para que a gente retome de novo isso, né? Retome um lugar e volte a ter entusiasmo, porque uma campanha sem entusiasmo, ela já nasce meio morta, né? Acho que é meio isso. Perfeito, Lucineide. Obrigada. Agora, professor Eduardo Vasconcelos. Tinha outra pessoa que tinha pedido a fala, podia ela deixar ela falar primeiro? Não sei, ela não está aparecendo mais aqui. A Carla? Tinha sido a Carla. Carla, ela pediu. Eu vou pedir para a gente ir encaminhando para o final, já são 6h22, para a gente fazer as considerações finais. Tá. Não, exatamente, eu estou caminhando para as considerações finais, eu só queria
responder aqui para o Etelvino. O Etelvino, muito bom saber que tem familiar aí no Nova Iguaçu querendo participar e fazer resistência. Isso é muito importante, você juntar com outros familiares, com liderança, se tiver, de usuários também. Participa com a gente, aqui nós temos um coletivo de usuários e familiares que está na luta antimanicomial do Estado como um todo. Se for possível, ir juntando lá, pode fazer uma associação, mas é possível resistir, sim, mas isso passa pela organização de vocês, tá? Então, dá para fazer, sim. Em relação a essa estratégia da aliança com o PT, ela é muito contraditória mesmo. Então, tem duas estratégias. Uma que é antifascista do PT, tentando dividir a ultradireita da direita, né? E aí, inclusive, esse favoritismo do Kassab, etc., e dos próprios movimentos sociais que vão sendo preteridos, quer dizer, não sendo favorecidos pelo próprio PT e pelo governo, e negligenciando o SUS e a saúde mental. Mas a gente vai continuar, como diz o Alexander, fazendo resistência possível, e tem muito o que fazer. Ele mostrou como é que num município como tal, uma prefeita do MDB já se comprometeu eles conseguiram esse compromisso, mas eles se organizam lá na base dos serviços, fazem formação, organizam os profissionais, e isso é possível, sim. Tá? Eu queria só dizer também, e dar essa notícia, nós estamos fechando, daqui a pouco, o encaminhamento de um manifesto pedindo a participação dos usuários e familiares para discutir as muitas propostas que apareceram na Conferência Nacional de Saúde Mental. Tem uma articulação de associações de vários locais do país, estamos fechando esse manifesto, e nós vamos pedir uma entrevista com a ministra de Saúde, com a Sônia e com o Departamento de Atenção Especializada do Ministério. Parece que é esse o encaminhamento. Nós vamos discutir melhor essa estratégia amanhã. Mas daqui a pouquinho nós vamos dar notícia disso, e nós queremos exatamente que hoje usuários familiares que não têm participação no Conselho Nacional de Saúde ou na Comissão Intersetorial de Saúde Mental do Conselho Nacional, que possam discutir e estabelecer prioridades para a política de saúde mental do país. Isso aí depois a gente dá notícia. Obrigado. E aqui eu finalizo. A Rosa tinha pedido, exatamente a Rosa tinha pedido a fala. Rosa e Iracema. A Iracema acho que levantou primeiro. Mas a Rosa tinha pedido há mais tempo, eu não sei que ela depois saiu. Né? Pode ser a Rosa então, Iracema? Pode. Vai lá, Rosa. Eu só queria pontuar brevemente a violência política de gênero que emergiu nos últimos dias prévios à eleição, e que atingiram, né, duas candidatas, a Tainá de Paula e a Thaís Ferreira, sendo que uma delas, em particular, ela sofreu acusações de alienação parental. Então, isso reforçando como, inclusive no momento em que se fala de feminicídio zero, né, você percebe uma violência tão direcionada para mulheres pretas, mulheres mães, e é importante a gente pontuar isso, porque esse é um fórum, né, de saúde mental que tem oportunidade de lidar com isso no cotidiano. Então, quantas mulheres assim não passam pela rede pública de saúde, com ambições menores, talvez, mas sofrendo do mesmo mal. Então, lembrando como isso emergiu nas eleições e como é do cotidiano, e como é necessário que não prestemos atenção só quando acontece com candidatas, mas com todas as mulheres que chegam até os consultórios. Era isso que eu queria dizer. Muito bem lembrado, Rosa, muito bem lembrado. Duas situações gravíssimas,
né, cada vez mais recorrente na política do município do Rio de Janeiro. Assim, impressionante o crescente disso. Muito obrigado pela lembrança, Rosa. Iracema? Eu queria falar com o seu Teovino, porque lá o Eduardo já consegui 2 vezes, era para fazer uma associação, que as famílias lá eram bem enganjadas. O CAPS é onde tem uma passarela redonda, que é em frente à igreja. Fui lá 2 vezes, não sei se conseguiram fazer a associação, porque tinha uma resistência muito grande da coordenação de saúde mental em ter essa associação. Achava, a associação vai ter para quê? Que é para ficar de olho, para fazer acontecer. Eu queria saber, acho que seu Teovino, acho que já saiu, se eles já conseguiram, porque eles não tinham conseguido nada, porque era muito difícil, os profissionais não deixavam eles avançar. Acho que seu Teovino, acho que já saiu, né? Isso era interessante. Oi, seu Teovino. Oi, Iracema. Oi, tudo bem? Tudo bem, entendeu? É o seguinte, aqui, a gente estava chegamos até a participar do Círculo Familiar Parceiros do Cuidado. Nós chegamos até a participar, os familiares estavam participando, entendeu? Sim. E aí estava tentando, né, até, eu não sei como é que ficou aí. A gente tinha até representantes aqui da Baixada, aqui nessa associação, né? Círculo Familiar Parceiro do Cuidado. Parece que está até no Cadastro Nacional de Associação, eu não sei se está, né? Parece que está até no Cadastro Nacional. Aí a gente não sabe como é que ficou. E aqui no Nova Iguaçu nós não temos associações aqui a nível de município, entendeu? Sim, não, porque seria no CAPS. No CAPS, entendeu? No CAPS, né? E estava tendo uma resistência muito grande da coordenação, né? Isso mesmo, exatamente. Não, isso aí eu fui várias vezes, comecei com vários familiares e usuários. Espaço, né? Era bem quando a gente faz aquela passarela redonda. Agora, se ajuda a gente, seu Teovino, que a gente vai conseguir. Vamos tentar, porque até eu estou tentando, assim, conversar com os familiares até que participaram aí do projeto Parceiros do Cuidado. Estou tentando conversar com eles também, porque a gente estava participando todo ano de congresso, e de repente, quando veio a pandemia, o pessoal ficou meio assim desanimado, né? Houve aquele problema todo, né? E o pessoal ficou desarticulado assim. E aí eu estou tentando rearticular esse pessoal, né? Tentando conversar com eles aí, né? E a resistência aqui realmente é muito grande mesmo. Muito grande. É muito forte mesmo. Participa do nosso grupo de participação. É online, dá para o senhor participar, isso fica inteirado do que está acontecendo, a gente vai fortalecendo o senhor, você vai ficando mais esperto, tem que ficar esperto. É isso aí, tem que ficar esperto. Até porque aqui ganhou o PP, o Partido Popular, ganhou a eleição aqui, né? Quer dizer, vão continuar aqui, né? No governo, né? Aí, quer dizer, nós temos o superintendente de saúde mental aqui, assim, a gente não ficou sabendo nada sobre a conferência que houve, entendeu? Essa conferência que foi, né, que o professor Eduardo colocou aí, foi uma conferência de saúde mental, não tivemos informação nenhuma sobre isso aqui, né? Então, a gente faz um convite para o senhor entrar para o coletivo participação, o senhor vai ficar sabendo de tudo. Aí você vai poder discutir com ele lá, não estou mais bobo, não, estou esperto. Nós podemos pegar seu contato, Etelvino, aqui com o pessoal da Frente Stamira. Você deixa seu telefone aqui, aqui no chat, que a gente liga para você e a gente chama para as nossas reuniões. Eu posso passar. Etelvino, eu passo o seu telefone para o Eduardo. O Etelvino é o nosso aqui, antigo. Mas lá é muito difícil. Nova Iguaçu é muito difícil. Tá difícil mesmo aqui, tá? Mas a gente chega lá. Pessoal, vamos finalizar a roda. Eu acho que foi importante para a gente poder ter uma leitura do que está por vir, né? Acho que são 4 anos de muita luta, com certeza, mas também de muita vitória, né? A gente tem que esperançar. São 4 anos que vão ser decisivos, né? Os 2 primeiros anos, inclusive, para a próxima eleição da presidência da República, né? Acho que é o grande efeito dessas eleições municipais, é o que está por vir para 2026. Isso também fica bem nítido na análise do professor Eduardo, assim, enquanto que
o apoio político interfere nas eleições, né? Inclusive as emendas parlamentares. Então, queria agradecer a presença de todos e boa semana. A gente se vê semana que vem com outro tema.